Olá pessoal, como vão vocês? Eu estou bem. Hoje eu vim falar para vocês sobre uma experiência que eu tive há cerca de 1 ano atrás, onde eu consegui fazer uma projeção astral lúcida, com a ajuda, de mentores, coisa e tal. Mas, enfim, eu vim tentar passar para vocês com o máximo de qualidade, com o máximo da minha habilidade artística, enfim, para tornar o mais próximo daquilo pelo que eu passei. Tudo começou, quando eu comecei a aprender sobre viagem astral com o Saulo Calderon, aprendendo pelos vídeos dele sobre esse universo e tudo mais. Eu já achava bastante curioso como sonhos funcionam e como as coisas que vêm, o déjà vu e coisas do tipo. Depois de ver as aventuras pelas quais ele descrevia da viagem astral, eu resolvi começar a tentar dar uma chance para o processo de cuidar das energias, cuidar de ter um equilíbrio e manter lucidez e tudo mais, relacionado à sua capacidade de rememorar aquilo que você passa no astral. Eu passei alguns meses fazendo as técnicas projetivas que ele tem no site dele, e depois de mais ou menos 6 meses, finalmente teve um dia que eu percebi algo diferente. Eu estava lá deitado, calmo, concentrado na técnica, quando, ao invés de eu seguir o procedimento padrão da técnica, eu percebi como se algo estivesse falando na minha mente. Não é como se alguém estivesse falando do teu lado, é mais ou menos quando você para de pensar, você entra num estado meditativo e as informações começam a vir na sua mente. É como se... Sabe quando você tenta meditar e começam a vir pensamentos na tua mente, mas você sabe que aqueles pensamentos não são seus? Pois bem, era como se fosse alguém me ajudando a o que fazer para conseguir atingir aquele estado. Então por isso eu acredito que essa projeção astral que eu tive foi meio que um presente dado, enfim, pro meu mentor ou pelos meus amigos espirituais, o que seja. Inclusive, estou extremamente grato por isso. Porque depois que eu tive isso, além de me esclarecer muitas coisas, me ajudou em algumas coisas. Por exemplo, depois que eu passei por isso, eu não tenho mais dúvida sobre a morte, por exemplo. Não tenho a mínima dúvida de que existe algo do outro lado, ou a sensação de um leve desconforto quando você para pra pensar que algum dia tudo isso vai acabar, que você vai morrer e tal, que vai existir aquele momento que você vai estar deitado e você simplesmente vai embora. Antes, quando eu pensava nesse momento, eu sentia um certo calafrio, um desconforto estranho. Talvez fosse um medo do subconsciente. Hoje em dia eu não tenho mais isso, sumiu por completo, porque eu sei que eu do outro lado sou muito mais eu do que aqui. Bom, indo logo para a história da projeção. Pois bem, eu entrei nesse estado meditativo, escutei as pessoas falando comigo, e teve um momento que eu simplesmente parei, me ajeitei de lado e instantaneamente eu saí do corpo. Inclusive eu não esperava isso, eu achei que eu fosse adormecer e passar um tempo, então sim, finalmente eu fosse sair do corpo, que é o que normalmente as pessoas relatam, mas nesse caso não, eu tive uma projeção de início, meio e fim contínua, tipo, quase que partindo do minha consciência acordado aqui mesmo. Então eu simplesmente saí do corpo, como que num salto, como você deve estar vendo nas imagens aí agora. Eu saí como num salto, voando por dentro do meu quarto. Eu lembro que quando fui dormir eu deixei a porta aberta, então tinha luz vindo de outros cômodos. Isso tudo em questão de 3, 4 segundos. Eu levantei esse voo, eu fui em direção à porta, apesar de eu não ter passado pela porta, eu meio que atravessei meio de canto na parede. Nesse momento eu vi a minha mãe passando pelo cômodo ao lado, e eu pensei, bom, vou segui-la, vou observá-la. Isso tudo em questão de milésimos de segundo. Eu simplesmente fiz a curva, virei, adentrei a cozinha e eu verifiquei que ela estava parada tomando água ou algo do tipo, e eu parei, prestei atenção, vi o rosto dela, eu olhei com curiosidade de frente para ela, estava parada ali. Eu não tenho certeza se ela realmente estava acordada ou se ela estava num outro plano astral também, mas de qualquer forma eu me aproximei e fiz como se fosse para tocar no rosto, para sentir. E ali eu já comecei a perceber o nível de consciência maior. Primeiro que quando eu levantei o voo saindo do corpo, era como se eu estivesse fazendo algo que eu sempre faço, que eu sempre fiz. Segundo que nesse momento que eu tentei tocar, eu percebi que era como se eu tivesse o tato, mas fosse um tato muito mais avançado do que o normal.
Era como se eu sempre encostar no rosto dela eu sentisse todos os poros da pele, tipo, um nível de detalhamento absurdo, simplesmente por eu estar concentrado em tocar. Bom, eu fiz isso, em seguida eu já recuei, também de novo atravessando todas as paredes sem se preocupar nada com nenhuma questão de matéria, coisa do tipo. Eu estava na garagem, eu olhei para o teto e no momento anterior, quando eu estava em meditação, eu fiquei pensando, alguns momentos era como se tivesse uma pergunta, onde você gostaria de ir, onde você gostaria, que tipo de lugar você gostaria de ir. E tudo que eu pensava que eu queria num lugar alto, um ponto alto para mim observar as coisas do alto, ver uma paisagem ou algo do tipo. Então dentro da garagem eu olhei pro teto e eu voei simplesmente atravessando. Por muitos milésimos de segundo eu observei que eu observava os detalhes da laje. Então tipo naquele momento que você passa por dentro dessa camada de laje eu consegui ver os detalhes dela. Ao passar por dentro do telhado também vi todas madeiramento, telhas e coisas do tipo. Passei por tudo isso, subi e estava de noite, o céu escuro, estrelado. E eu voei olhando para cima em direção às estrelas. Fui indo alto. Ao longo o pouco que eu consegui observar aqui no meu bairro era como se estivesse muito mais escuro do que o normal, mas eu via o centro da cidade à distância, o brilho dos prédios e tudo mais. Então nesse momento eu acho que eu já estava com uma visão mais pro astral do que do físico. Já era um outro nível ali de densidade. Aí eu olhei para os lados pensando onde eu gostaria de ir. E daí eu lembrei de um prédio bastante alto que tem próximo aqui da região, eu sempre tive curiosidade de saber como que é a cobertura desse prédio. O último andar todo em telhado e tal, bem bonito. Eu pensei, bom, eu tenho curiosidade de saber como é ali, então vou para aquele ponto. Fui em direção a esse prédio. Eu tentei voar em direção a ele, porém durante o voo eu meio que perdi o direcionamento de voo, era como se eu estivesse meio que rodando, meio perdido. Eu só parei no ar, meio fechei o olho, me concentrei no prédio e quando eu abri o olho eu estava de frente para ele. Eu voei em direção para ele, dentro dele, eu atravessei o telhado. Por alguns segundos eu observei como se fosse uma espécie de cozinha industrial, uma cozinha de um lugar de eventos muito grande. Eu observava como se tivesse pelo menos uns 4 ou 5 cozinheiros trabalhando ali dentro. Eu passei voando por cima, era como se tivesse um pé direito, um teto bem alto. Eu já virei pro lado, entrei como se fosse uma espécie de salão de festas. Era um salão de festas, as cores, enfim, a aparência do local era como se fosse tudo em tons de madeira, meio marrom e bastante bordô, mas dava para ver que era um lugar de classe, mas como se fosse uma coisa mais antiga, assim, era pelo menos em estilo de decoração do ambiente. E eu observei que ao longe existiam várias pessoas lá embaixo. Eu parei, observei o que eu achei que fosse uma antiga colega minha de época de faculdade. Eu até estranhei se era ela mesmo, então eu fui em direção para perguntar ali, para ver aquelas pessoas naquele ambiente. Tinha algumas pessoas reunidas naquele ambiente. E nesse momento foi o primeiro momento que eu percebi a minha parte de baixo do corpo. Até então eu estava simplesmente voando, simplesmente indo para lá e para cá. Como se fosse algo que eu sempre fizesse, como se eu tivesse... Que nem andar de bicicleta. Sempre, uma vez que você sabe fazer, você faz sem nem pensar. E nesse momento eu pousei e finalmente eu senti minhas pernas por causa do pouso. E aí, ao pousar ali, eu vi que aquela pessoa que eu tinha visto não era a pessoa que eu tinha reconhecido, mas do outro lado eu vi uma outra pessoa. Era como se fosse um outro amigo mais antigo. Um amigo que faz bastante tempo com quem eu não falo e tal. Pelo menos eu interpretei dessa forma, né? Aí eu acredito que tenha sido animismo, que o meu cérebro físico ele registrou as informações como se fosse essa pessoa, apesar de que eu acredito que fosse outra pessoa. Eu parei, eu olhei pra ele assim e falei, nossa, você aqui, não sei o que. Eu comecei a conversar com ele, eu não lembro dos detalhes do início da conversa, mas eu sei que esse ambiente que eu estava, conforme eu ia conversando com ele e ele ia me falando algumas coisas, o ambiente foi meio que mudando, bem suavemente, daquele ambiente meio bordô e marrom e daqueles móveis de um certo estilo. Era como se tudo suavemente fosse ficando mais branco. Até um ponto que eu simplesmente percebi que estava em outro ambiente, completamente outro ambiente, todo branco. O banco onde esse mentor, esse amigo espiritual estava, ele também mudou, ficou todo branco, e branco com bastante plantas. Isso eu achei bastante interessante. Tinha plantas bastante verde, assim, era um ambiente bastante bonito, bastante acolhedor.
Nesse momento eu tive uma pequena queda de lucidez, onde eu comecei a conversar com ele, comecei a perguntar, mas é você, não sei o que, você também está aqui em projeção? Daí eu comecei a me cair assim, meu nível de percepção, eu até parei um pouco, falei, desculpa, é que eu ainda tô conectado com o corpo lá embaixo e eu não tô acostumado com esse tipo de coisa. E daí ele continuava com uma expressão bastante calma, bastante tranquila, assim, com aqueles leves sorrisos no rosto. E ali eu conversando com ele, não lembro exatamente o que ele falava, teve um momento que mas assim, a sensação que eu tinha quando eu entrei nesse ambiente mais branco, mais claro, era como se fosse uma paz, assim, uma tranquilidade, enfim, eu sentia amor ali por aquele espaço, aquelas pessoas, aquele ambiente. Tanto que eu não resisti e me deu uma vontade de dar um abraço nesse amigo espiritual. Eu simplesmente dei um abraço nele, me afastei assim, daí ele simplesmente ficou parado, assim, de forma tranquila. Eu voltei para a posição ali, até novamente me desculpando pela falta de lucidez, mas a sensação de amor era tão grande que eu precisava fazer aquilo. E daí, conforme a gente falava, teve um momento que eu percebi que ao longe, nesse ambiente que agora era todo branco, com as pessoas também, as pessoas eu acredito que também estavam todas trajando branco nesse momento. Antes eram roupas mais terrenas, mas enfim, na simulação aí eu tive que colocar as pessoas com as roupas terrenas, porque senão eu não tinha a opção do branco, mas enfim. E eu percebi como se tivesse uma espécie de uma porta grande e que ia para um outro ambiente, era como se fosse para adentrar alguma coisa. Eu não sei se era um lugar, se era uma nave, se era, não sei, mas era um ambiente para o qual ele convidou para caminhar, para adentrar aquele espaço. Pois bem, eu acompanhei ele, a gente adentrou nesse espaço. Quando eu adentrei, eu lembro de olhar para o ambiente, que era um ambiente bastante branco, todo de formas bastante orgânicas, bastante suaves, sem cantos. Não existiam, pelo menos eu não percebi nenhum canto assim, efetivamente. Na parede, eu lembro de entrar numa espécie de sala. Era como se fosse um local com corredores, mas os corredores ao mesmo tempo eram as salas. Era meio que um misto dessas coisas. Apesar de serem ambientes separados, eles não eram efetivamente separados por nenhuma barreira. Era como se fosse uma continuidade de um mesmo espaço. E na parede eu lembro de ver um painel com várias cores, eu acredito que fossem pequenas obras de arte ou alguma coisa bastante colorido, bastante detalhes. Apesar de bastante bonito. E naquele ambiente, eu lembro que a gente adentrou um espaço onde era como se fosse uma espécie de centro de educação infantil. Pelo que eu entendi, aquele lugar onde eu estava era uma espécie de centro de educação infantil. E quando eu entrei numa dessas salas, era como se teve um ambiente que era como se fosse uma sala de aula, onde tinham várias cadeiras baixinhas, vários pequenos puffs brancos, não lembro em detalhe. E nesse ambiente, eu não via, mas eu percebia, eu sentia a presença de muitos seres que eu poderia descrever da forma mais próxima, seres pequenos, talvez crianças, espíritos de crianças, não sei, algo nesse sentido. E eu parei para perceber que nesse ambiente ele estava tocando uma música muito bonita. Eu não sei como descrever essa música. O mais próximo que eu consegui, eu lembro até no momento depois que eu acordei e saí anotando, naquele momento ainda eu conseguia escutar plenamente essa música e era algo que eu nunca ouvi, tanto que depois eu saí feito doido procurando algo semelhante, eu não encontrei em lugar nenhum, nenhuma reprodução musical semelhante àquilo. Mas o mais próximo que eu posso descrever era como se fossem bolhas de sabão metálicas estourando de forma contínua. E por incrível que pareça, era tão belo quanto a mais bela sinfonia de Mozart, Beethoven, Debussy, enfim. Era algo realmente muito belo. Era como se fosse uma música muito bela, parecida com bolhas metálicas estourando. E era tão bela quanto uma sinfonia, uma composição bastante complexa. Eu lembro que eu fiquei prestando bastante atenção nessa sinfonia, nesse som. E daí eu até falei, nossa, que melodia bonita, que ela é, né? O que é isso e tal.
E daí o meu amigo espiritual, o mentor que estava ali acompanhando, ele explicou para mim que aquilo era uma atividade que os seres ali, as crianças, enfim, elas estavam desenvolvendo, era como se fosse um aparato, um aparelho onde elas estavam fazendo uma atividade. E aquele som era consequência dessa atividade. Era simplesmente isso. Mas era algo tão, tão incrível, tão belo que eu não sei dizer o que, como que uma simples atividade escolar pode, enfim, parecia que quando eu parei para prestar atenção naquela música, era como se, além de eu interpretar todos os sons, era como se eu visse algumas cores e tal, por isso eu fiz essa representação desses círculos brilhando. Eu não via esses seres, como eu já disse, mas eu percebia eles como estando mais ou menos nessa disposição em sala de aula, mais ou menos, todos distribuídos numa espécie de carteiras, fileiras e tal, mas que tocava essa música no ambiente. Eu passei mais um tempinho ali apreciando essa música, e daí a gente saiu, continuou andando por esse espaço. Como não tinha essas divisões, nada, dava uma impressão de como se fossem grandes corredores, salas de aulas, tudo sempre bastante branco. Eu não via teto, eu não conseguia perceber exatamente o teto, talvez fosse um teto branco, talvez fosse algo, talvez pelo tipo de arquitetura, que era algo sem cantos, em praticamente ponto algum. Eu fui caminhando, dei a volta, virei num corredor, fui virando no outro, e nesse momento me escapou a presença, me escapou a permanecer ali. Então eu instantaneamente voltei, foi como se eu tivesse sido puxado, assim, como se de repente apagasse suavemente a visão e eu voltasse. Nesse momento eu já me senti no corpo, deitado na cama, e a sensação que eu tive por alguns segundos antes de eu abrir os olhos era como se eu estivesse fazendo uma espécie de download, era como se muitas informações estivessem chegando, como se arquivos, pastas e coisas tais estivessem chegando no meu cérebro. Essa era a sensação, assim. Eu fiquei alguns segundos me concentrando naquilo, sentindo aquilo. Por eu estar num ambiente como aquele, eu ainda me senti uma extrema paz e calma e tranquilidade. Eu fiquei muito agradecido por ter passado por aquela experiência. Assim que terminou, já me levantei, corri pro celular e comecei a anotar o que eu podia para rememorar isso, porque a gente sabe que não é todo dia que a gente tem algo como isso, e porque se eu não anotasse, provavelmente eu esqueceria dos detalhes. E é isso, alguns detalhes que eu posso contar, que eu posso falar sobre, que eu senti nessa experiência. O mais forte deles é que durante todo esse tempo que eu estive lá, principalmente mais pelo início da história ali, no passar pela casa e tal, e até os outros ambientes, eu percebi que eu era muito mais eu lá do que aqui. A minha capacidade cognitiva, a capacidade de fazer as coisas, a habilidade de raciocinar, de tudo, era muito, muito maior. E por isso, a partir desse momento, e também pela forma com que eu saí do corpo e voltei, e foi algo tão dinâmico, foi algo tão transitório, assim, de forma tão fluida, que eu cheguei na conclusão de que, tipo, eu não sinto mais medo de ter que passar dessa pra melhor, digamos assim, porque realmente é passar pra melhor quando você vai pra lá. É algo realmente impressionante. É isso, eu queria só realmente compartilhar esse relato, tentando passar o máximo possível das informações e detalhes, porque eu observei muitas coisas legais nesse processo. Bom, depois dessa projeção que eu tive, eu nunca mais tive nenhuma outra tão lúcida quanto. Tive algumas coisinhas assim, algumas percepções, mas enfim, eu também não treinei mais fazer as técnicas projetivas e tal. Porque depois que eu tive isso, eu queria realmente no início ter essa experiência, e era isso que me motivava para fazer as técnicas. Depois que eu tive, eu me senti meio que satisfeito, não tenho mais as dúvidas, porque foi algo tão incrível que eu não tenho mais o que duvidar. Foi mais do que ver para quê, foi experienciar para crer. E, enfim, eu tenho total crença, total certeza de que o outro lado existe, e que a gente é muito mais lá, que aqui é uma fração. Eu diria que assim, do que eu senti, era como se lá eu tivesse 80% mais de capacidade mental e certeza.
Tipo, eu queria ir pros lugares, era como se eu já soubesse pra onde eu quero ir, traçasse o caminho, simplesmente fosse. E não era que nem aqui que a gente fica perdido e tem que toda hora parar pra pensar pra fazer as coisas. Lá não, você pensou, você fez. Você quer lembrar de algo, você já sabe tudo sobre aquilo. Você é um especialista naquele assunto que você pensou. É algo que eu realmente gostaria que todas as pessoas pudessem passar e lembrar de visitar um lugar como esse. E é isso. Se tiverem dúvidas, quiserem colocar nos comentários e tal, eu posso falar mais detalhes. Também posso falar sobre outras experiências, apesar de nenhuma delas ter sido tão lúcida e tão incrível quanto essa. Mas tem várias coisinhas, principalmente algumas rememorações daí não são lugares tão positivos, normalmente são lugares mais umbralinos, digamos, ou são lugares mais próximos da matéria física. Eu acho que esse centro educacional infantil no astral aí que eu fui, acho que foi dos que eu rememoro um dos melhores. Dos melhores, digamos, energeticamente, sim. Teve outros, sim, mas se quiserem eu conto em outros vídeos. E é isso. Espero que tenham gostado. E é isso. Até mais, pessoal.